Bom dia, paz do Senhor. Na sua Bíblia em João capítulo 5. Texto conhecido, mas que Deus vai nos ensinar algumas coisas nessa manhã. Meu desejo é que Cristo me use, porque se eu quiser usar Ele, vocês estão mortos, perdidinhos. Amém? Meu desejo é que a palavra caia no teu espírito e de alguma forma ela ajude o Cristo a ser desenvolvido dentro de você. Amém? Eu estou com o meu espírito agitado, sabe, queridos? E assim, você possa ficar orando, porque eu não preciso discernir algumas coisas, mas é só uma questão espiritual. O espírito meu está muito agitado nessa manhã. Eu ministrei ontem na igreja Abapai, lá do pastor Wellington, e depois que eu cheguei em casa à noite, eu fiquei agitado, acordando toda hora. Mas eu estou bem. Não é problema não, tá? Eu estou bem, é o meu espírito que está agitado. Amém? João capítulo 5, versículo 1 até o 9. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Esse texto, eu acho que todo mundo conhece esse texto, já ouviu alguma ministração sobre esse texto, já leu o texto, conhece a história. Se eu fosse dar um título para essa pregação, eu daria: minha atitude muda a minha posição. Algo interessante que eu acho nesse texto, querido, que aquele homem, ele estava 38 anos ali esperando algo. Ele era um paralítico. O texto disse que de certo tempo, né, havia uma lenda, o Dario já nos ensinou isso, que aquilo era uma lenda que de tempos em tempos um anjo descia e agitava as águas, e o primeiro que pulava no tanque era curado. Algo que me chama a atenção nesse texto é que quando Jesus se aproxima daquele homem, Jesus não libera uma palavra de cura para ele. Jesus libera uma palavra para ele mudar a atitude dele, porque o texto fala que o homem, ele estava deitado esperando algo acontecer, e Jesus fala para ele: levanta. Pararam para pensar no texto? Em momento algum Jesus fala para aquele homem assim: seja curado. Eu libero uma palavra de cura. Não, Jesus libera uma palavra de mudança de atitude. O problema nosso nesses dias, querido, não são as situações externas que acontecem. O problema nosso nesses dias é a nossa atitude em relação àquilo que nós temos recebido. Ou melhor, àquilo que nós já recebemos. Porque em Cristo nós já recebemos tudo. Né? E o texto fala, queridos, que
Aqui no versículo 4 fala assim, olha, no versículo 3, neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse. Aqui está o nosso problema. Nós estamos esperando que algo externo se mova a nosso favor. Entenderam o texto? O texto diz assim, ó, os caras estavam todo mundo ali, não era só esse paralítico aqui, ó, que havia 38 anos que aquele cara vivia a mesma situação. Eu imagino que aqui não tem ninguém que tenha 38 anos que está vivendo a mesma situação. Creio que não, é impossível alguém que recebeu o Cristo e alguém que tem Cristo morando dentro dele viver 38 anos na mesma situação, esperando algo. Eles estavam esperando que algo externo se movesse a favor dele. Queridos, a Bíblia nos ensina, o Evangelho, o novo pacto nos ensina que nada exterior, nada do mundo exterior pode se mover a nosso favor e trazer transformação. Toda a transformação que nós precisamos e toda a transformação que acontece na nossa vida, ela acontece de dentro para fora. Aquele movimento que aquele paralítico esperava de fora, Deus, ele fez algo acontecer por dentro. Mude a sua atitude e você vai ficar livre do seu mal. Isso que Jesus falou para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Muda a sua atitude. Muda o seu estado interior. Sai da mesmice dos 38 anos. Sabe, queridos, a revelação que nós estamos tendo nesses dias é para nos tirar da mesmice dos anos. Vou repetir. A revelação que nós temos recebido nesses dias é para nos tirar da mesmice dos anos. Nós vivemos um evangelho de mesmice. Sempre as mesmas coisas. Sendo que a Bíblia fala assim, ó, eis que faço nova todas as coisas. Porque em Cristo tudo se fez novo. E aí, queridos, Jesus chega para aquele homem, e Jesus fala assim: você quer ser curado? E aí o que o cara fala? Ele se explica. Ele não responde, ele se explica. Presta atenção, quem anda se explicando não está pronto para a mudança. Quem anda se explicando não está pronto para a mudança. Às vezes né, tem gente, né? Vocês sabem como que é, né? Tem gente, para não dizer que é a gente, que chega perto da gente e a gente pergunta algo e a pessoa vai se explicando. Sabe o que é? É que eu não tenho. Sabe o que é? É que eu não posso. Jesus chega para esse paralítico e Jesus fala assim: você quer ser curado? E ele fala assim: sabe o que é? É que eu não posso é que eu não posso e eu não tenho. Eu não posso me jogar no tanque e eu não tenho ninguém que me jogue no tanque. Jesus não perguntou isso. Porque no reino de Deus, querido, não vale aquilo que eu tenho e aquilo que eu posso. No reino de Deus vale aquilo que Ele é. Não vale as minhas possibilidades, vale aquilo que Ele já fez. Vem comigo aqui, ó. Mateus capítulo 14. Deixa eu achar o texto aqui. Aqui, queridos, vou falar para você como que se move uma mente caída. Caída. A mente do Adão, do primeiro Adão. Na verdade não é caída, né? Nós aprendemos que Adão não caiu, ele morreu. Né? Porque a Bíblia fala, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e Adão morreu por causa do pecado. Como que funciona uma mentalidade de Adão? Acho que isso aqui não acontece com a gente, né? Mas deve servir para alguém. Jesus, vamos ler do 13 em diante, Mateus capítulo 14, versículo 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando,
viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Agora, ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto, a hora está adiantada. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazemos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e este às multidões. Jesus, queridos, aqui fala da multiplicação dos pães. Jesus viu a multidão, se compadeceu delas. E Jesus falou e os discípulos olharam aquela situação e falaram assim: Jesus, vamos, olha, o lugar é deserto, a hora está adiantada, vamos mandar as multidões embora, porque eles precisam comer. E aí Jesus falou assim: olha, mas dá a vocês de comer. Aí eles falaram assim: não, Jesus, mas o que a gente tem é pouco. A gente só tem 5 pães e 2 peixes. Nesse texto, querido, revela como funciona uma mente caída, como funciona a mentalidade de Adão. Essas 3 questões: o lugar é deserto, a hora está adiantada e o que eu tenho é pouco. Já aconteceu com você? Você fala assim: olha, o lugar não é bom, o tempo não ajuda e o que eu tenho não dá. Não, esse emprego não ajuda. Não é que eu não tenho tempo, não é que eu não tenho o recurso necessário, é que o meu entendimento não atinge. Sacou? Está dando uma explicação. Jesus está falando assim: olha, dá de comer, não, mas o lugar não ajuda. Olha, Deus, o dia que eu tiver um lugar melhor, aí eu faço. Deus, o dia que eu tiver tempo, porque o tempo que eu tenho não ajuda. Deus, o dia que eu tiver o recurso, o lugar não ajuda. Ou melhor, o lugar não é bom, o tempo não ajuda, o que eu tenho é pouco. São as 3 explicações clássicas da mente de Adão. Sabe por quê? A gente precisa entender que no reino de Deus, isso precisa se tornar verdade na nossa vida. No reino de Deus, tudo está pronto. Quando Jesus fala para os discípulos: dai-lhe vós de comer, ele já sabia que alguém ali tinha 5 pães e 2 peixes, e para isso, para alimentar a multidão, para Cristo, aquilo era o suficiente. Porque o que para a gente é pouco, nas mãos de Cristo é tudo que Ele tem, para fazer a multiplicação. Gênesis revela um princípio, quer dizer, Gênesis, todo mundo conhece o texto lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, você vai ver a criação. Quando aquilo que Deus criou no primeiro dia, se tornou base e suporte para aquilo que Ele ia criar no segundo dia. Aquilo que Deus criou no primeiro e segundo dia, se tornou base para aquilo que Ele ia criar no terceiro dia. Aquilo que Deus criou no primeiro, segundo e terceiro dia, se tornou base e suporte para aquilo que Ele criaria no quarto dia. O que Deus criou no primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, se tornou base e suporte para aquilo que Ele iria criar no quinto dia. Aquilo que Ele criou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, seria base e suporte para aquilo que Ele iria criar no sexto dia. Quem Ele criou no sexto dia? Quem Ele criou no sexto dia? Fala com convicção, queridos. Se não sabe, abre a Bíblia aí, né? No sexto dia, Deus criou o homem. Por quê? Quando o homem aparece, tudo está pronto. E aí Deus libera uma ordem para o homem, Deus libera a ordem para o homem, e Deus fala assim, olha, multipliquem, encham a terra,
sujeitai-a e exerça governo. Não é isso que a ordem expressa de Deus ao homem? E aí Deus fala assim, olha Adão, então você multiplique, enche a terra, governe e sujeita a ela. Beleza? Isso Deus falou para ele no 6º dia. Aí Adão chega no 7º e fala assim, aí Deus, agora que a gente vai fazer, como que eu começo? Deus fala assim, começa descansando. Hoje nós vamos descansar. Mas meu Deus, nós vamos descansar? Por quê? Porque num ambiente onde está tudo pronto, você não precisa trabalhar, você só descansa. Deus não falou para Adão, e nem Deus precisou descansar, porque eles estavam cansados. Como é que Adão estava cansado se ele acabava de ter sido criado? E Isaías fala que Deus não se cansa. Então Deus estava ensinando um princípio, que no ambiente de Deus, a gente não precisa trabalhar para conseguir as coisas. Por quê? Porque tudo já está pronto. A gente precisa ter uma atitude correspondente ao ambiente aonde Deus nos posicionou. Aí o apóstolo Paulo entende essa sacada, queridos. Quando o apóstolo Paulo declara em Efésios, capítulo 1 lá, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Ele entende esse princípio de Gênesis, que no 7º dia, Deus e o homem descansaram, por quê? Porque tudo já estava pronto. O nosso posicionamento, nós precisamos nos posicionar nessa verdade, nós precisamos ter uma atitude coerente a essa verdade, mas a gente não pode ficar dando desculpas, dando explicações. A gente precisa mudar a nossa atitude diante daquilo que nós temos recebido. Como estão entendendo? Eu acho que vocês não dão desculpa, né? O problema daquele homem não estava nas pernas, o problema daquele homem estava no interior dele. Mas como assim, Adriano? Que ele era paralítico? Eu sei que ele era paralítico, mas Jesus não liberou uma palavra de cura, Jesus liberou uma palavra de mudança de atitude. Porque aquele movimento externo que aquele homem esperava, Deus fez acontecer internamente. Levanta, toma o teu leito e anda. Se move da sua posição. Mas a gente fica esperando as coisas acontecer. A gente fica dando explicações, olha, o lugar não é bom, olha, o tempo não ajuda, olha, o que eu tenho é pouco, olha, eu não tenho, olha, eu não posso, eu não consigo, mas não consegue mesmo. A graça de Deus que a ideia é exatamente para aqueles que não são, para aqueles que não podem, para aqueles que não têm. A graça é para esses. A meritocracia funciona nas empresas. No reino de Deus, os méritos são de Cristo. A meritocracia funciona em qualquer esfera. No reino de Deus não funciona a meritocracia. Por quê? Porque os méritos são de Cristo. Nele podemos todas as coisas. Olha, Colossenses capítulo 1. Olha sua Bíblia aí. Cristo, querido, através de Cristo, nós já fomos através de Cristo, nós já fomos colocados em uma nova posição. Agora nós precisamos ter uma atitude em relação a essa posição que nós somos colocados. Colossenses 1,13 diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor. Cristo já nos posicionou num lugar, agora a gente precisa ter uma atitude coerente a esse lugar em qual nós estamos posicionados. Porque às vezes a gente fica querendo, não, mas espera aí, eu preciso me posicionar, eu preciso achar minha posição no reino de Deus. Querido, fica tranquilo, Cristo já te posicionou.
Agora a gente precisa ter uma atitude coerente. Aí o versículo 17 diz assim, ó: Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. O que significa a palavra subsiste? Hã? Sub e baixo, a Jaque falou aqui. Ó, vou traduzir o que ela falou. Ela disse sub, como é que você falou aí, Jaque? Vou apertar. Isso. Ó, vou traduzir o que ela falou, apertar a tecla SAP. Subsiste significa Deus reuniu todas as coisas no mesmo lugar. Isso significa a palavra subsiste. Nele tudo subsiste. Querido, Deus só faz uma coisa. Deus só enxerga uma coisa. Deus, eu ministrei ontem lá, eu fiquei com dó dos irmãos ontem da Abapai lá, porque ontem bateu firme lá, hein? Esqueci que eu ia falar. Isso, Deus juntou todas as coisas em Cristo. Porque Deus só faz uma coisa. A grande sacada de Deus foi que Ele juntou todas as coisas no mesmo lugar, em Cristo. Deus não fica fazendo um monte de coisa. Quando Deus olha, eu falei lá, agora lembrei, eu falei lá na Abapai ontem, eu falei assim, olha, a única pessoa que Deus ouve é a Cristo. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a Ele eu ouço. Deus não faz muitas coisas. Às vezes a gente, ou melhor, às vezes não, a gente tinha a impressão antes, que a gente vivia um evangelho, parecia que Deus vivia apavorado, né? Nossa, mas quanta coisa Deus tem para resolver, e Deus tem que resolver algo aqui na Espanha, e daqui a pouco Deus tem que resolver algo aqui no Brasil, queridos, Deus não fica resolvendo problema, por quê? Porque em Cristo tudo já foi resolvido. Para Deus, todas as coisas estão resolvidas e solucionadas, Cristo. Em Deus, querido, Cristo já é o centro de todas as coisas. Por quê? Porque Cristo reuniu todas as coisas e Ele juntou todas essas coisas em Cristo. E nele, todas as coisas subsistem. Então, quando a gente quando a gente ministra, querido, às vezes parece loucura, né? Eu sei como que vocês pensam. Eu também penso assim às vezes, o que esses caras falam não tem nada a ver. Que eles falam que eu tenho Cristo e se eu tenho... quem é antigo fala assim, tem uma música antigamente, até uma lembra dessa música. É uma música antigamente que dizia assim, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morado. Na verdade, essa outra parte está errada, né? Não é que no céu já tem morado. Não, Cristo já mora nele. Mas quem tem Jesus tem tudo. Porque em Cristo tudo subsiste. Está cantando aí, Leandro? Deus tocou no coração do Leandro. Deus juntou todas as coisas, querido. Quer ver? Vem aqui, Fernando. Fica aqui, Vem aqui, Gilberto. Fica aqui. Um aqui de um lado, outro aqui do outro. Antigo pacto, novo pacto. Não, calma. Só um exemplo. Não, é porque o Fernando parece mais que Jesus, assim. Jesus disse que tinha barba, coisa e tal, né? Não é verdade? Se liga, queridos. Fica mais para trás. E na antiga aliança, querido, na antiga aliança, todas as coisas estavam aqui, Estavam num lugar, numa região chamada região celeste. Todas as coisas estavam aqui.
Então, quando lá os homens do passado, Abraão, Noé, todos esses caras, eles precisavam acessar alguma coisa aqui, eles precisavam acessar algo que está aqui, levanta a mão, Gil, eles não alcançavam, eles não tinham acesso. Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ir, pegar um cordeiro, levar até o sacerdote sacrificava aquilo de forma simbólica, e o sacerdote de forma simbólica encurtava a distância entre esse homem e aquilo que esse homem precisava. Levanta a mão, Gil. Aí através do sacrifício de um cordeiro, através da mediação sacerdotal, esse homem tinha acesso a um benefício, e ele manifestava aquilo na terra. Aí, depois da cruz, aqui é a cruz. Depois da cruz, Cristo inaugura um novo tempo. Cristo pega todas essas coisas, Cristo vai pegar todas essas coisas que estão aqui, tudo que foi gerado, tudo que Deus criou, tudo, imagina, todas as coisas. Deus pega todas essas coisas, reúne todas essas coisas, através do sacrifício de Jesus, através a cruz inaugura uma nova dispensação, chamada Novo Pacto. Deus Pai pega todas essas coisas que estão aqui, e coloca todas essas coisas em Cristo. E agora, a sacada de Deus é tremenda. Deus pega Cristo, com todas essas coisas que Ele reuniu em Cristo, e coloca Cristo dentro do Gil. Todas as coisas que estavam aqui, agora estão aqui, através de Cristo. Pode sentar, meus irmãos. Aí os discípulos falam assim, olha. Aí os discípulos falam para Jesus assim, ó. Pai, os discípulos falam para Jesus assim, Jesus, ensina-nos a orar. Aí Jesus, antes da cruz, Jesus ensina os discípulos a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Todo mundo conhece essa história, não é? Pai nosso, que estais no céu. No novo pacto, Pai nosso não está no céu. Pai nosso está. Essas regiões celestiais aonde o Pai Nosso estava, agora estão aqui. Muda. A perspectiva muda totalmente, queridos. De um Deus que estava fora, de tudo aquilo que a gente procurava que estava fora, não, agora está dentro. Só que tudo isso que está dentro precisa se manifestar, e essa manifestação acontece à medida que Cristo é desenvolvido. Querido, Cristo, Deus, Ele não criou nada, Deus não cria nada novo, tudo já está preparado, está criado. Às vezes a gente, por isso que eu falo para vocês, Deus não fica desesperado. Sabe, o Samuel lá na antiga aliança, lá no antigo pacto ainda, no pacto vigente para Samuel estava apavorado, procurando um rei. Deus falou para ele, fica tranquilo, eu já escolhi um. Não, Deus, mas o Saul, meu Deus do céu, o Saul está endemoniado, está afastado de Deus. Fica tranquilo, cara, eu já escolhi um, ele está lá no pasto, mas ele já está escolhido. Os discípulos estavam apavorados, Jesus, a multidão tem fome, o que a gente faz? Fica tranquilo, meus filhos, já tem uma mãe que preparou um lanchinho aí, e esse lanche a gente vai alimentar a multidão, por quê? Porque em Cristo tudo já está pronto, Ele não fica apavorado, quem fica apavorado é a gente que fica, ai meu Deus do céu, ai meu filho, ai Senhor, Jesus do céu, ai meu, esse demônio, queridos, a igreja se posiciona de forma errada. O demônio tinha que ir lá no inferno e falar assim para o diabo, diabo, ó, esses crentes estão me azucrinando, esses crentes estão me infernizando, ora por mim que eu não aguento mais esses crentes.
sabe? Mas a gente corre para Deus e a gente fala assim: Deus, esse diabo, esse demônio, que ele tinha que ser o contrário, o demônio tinha que chegar no inferno e falar assim: eu estou atribulado com esses crentes de Satanás, põe a mão na minha cabeça, ora para mim, faz alguma coisa, porque eu não aguento mais. Tudo que eu tento fazer não dá certo. Mas a igreja ao longo dos anos tem se tornado vítima dos anos, vítima das circunstâncias, paralisado por falta de atitude. E Jesus chega e fala: levanta e anda. Sabe, às vezes a gente entra, a gente vê um caos e muitas vezes a gente foge do caos. Deus não foge do caos. Eu falei ontem lá na Abapai também. Você sabe, os irmãos que estiveram lá, fica quietinho, tá? Quietinho, tá, Zecão? Difícil, mas intercede aí. A Bíblia, o primeiro parágrafo da Bíblia diz assim: olha, no princípio criou Deus os céus e terra. Por que ali está escrito assim, ó, no princípio criou Deus? Não vale interpretação teológica, Thelma. Não, porque ali é o verbo bara, que Deus... Eu sei que a Thelma tem essa veia de mestre, ela já pensou ali, ó, eu já tive a revelação. Não, ali o verbo é bara significa criar do nada, criar a partir de uma substância inexistente, e não sei o quê. Eu sei tudo isso aí já. Mas o texto ali fala assim, ó, no princípio criou Deus os céus e terra, e a terra era sem forma e vazia. Não era um caos? Sem forma e vazia. O que Deus está... Ali, querido, existe um princípio que nós precisamos aplicar na nossa vida, e nós precisamos nos posicionar nos lugares de caos. O Hernan falou aqui para a gente que lá na Espanha as drogas estão entrando com em maior quantidade, outros tipos de droga, a violência, tudo isso que a gente conhece aqui no Brasil também, não é verdade? Violência está à torta e direita, drogas, violência contra a mulher, tudo esse caos não é específico do Brasil, da Espanha, não, daqui ou dali, não, é um caos generalizado. E que Deus está ensinando? Quando a Bíblia fala assim, olha, no princípio criou Deus, ali o autor ao Gênesis está expressando uma mentalidade criativa de Deus. Deus, ele é criativo. Fala comigo assim, ó, Deus é criativo. Mas a criatividade de Deus, querido, não é só para criar coisas. A criatividade de Deus é para colocar as coisas em ordem. Quando o texto fala assim, olha, no princípio criou Deus céus e terra, e a terra era sem forma e vazia. O texto diz assim, olha, que no princípio Deus se manifestou de forma criativa, se meteu no meio do caos e colocou ordem na coisa. É isso que o texto de Gênesis está dizendo. Ó, vou repetir, o texto está dizendo que no princípio Deus se manifestou de forma criativa, se posicionou no meio do caos e colocou ordem nas coisas. Aí a gente fala assim, olha, eu quero me parecer com Jesus. Quer se parecer com Jesus? Primeira coisa, manifeste mentalidade criativa. Segunda coisa, se posicione num local de caos. E terceira coisa, coloca a ordem. Foi isso que Deus fez. Não colocou assim, ó, não, coloca aí, cara, que eu tenho uma mente criativa. Moisés, né, que escreveu o Gênesis. Ó, Moisés, coloca aí, para eles verem que eu sou bom, para eles verem que eu sou poderoso. No princípio criou Deus os céus e terra. Não, Deus está nos ensinando que nós precisamos nos manifestar com uma mente criativa, e através dessa mente criativa, nós colocarmos ordem aonde há caos. A gente foge. A gente corre. Eu comentava ontem lá, né? Esse dia eu estava no mercado. Ainda sou meio carnal de vez em quando, tá, queridos?
A gente tem Adão um pouquinho ainda, mas, né, estamos matando ele aos poucos, né? Estava no mercado, lá, estava em Cristo, evidentemente, mas aí chegou alguém, né? Chegou alguém, um emissário, chegou alguém, né? Um emissário, lá dos quintos, e aí falou, e eu lá no corredor do leite, e o leite está caro, né, queridos? Está caro, estou lá. Aí chegou alguém perto de mim assim, e aguçou o velho homem. Falou assim, rapaz, a coisa está feia, né? Aí eu falei, pô, mas não é que está mesmo? Aí eu, né, lancei o chavão dos nossos dias. Você acredita que essa greve dos caminhoneiros não serviu para nada? O cara só piorou as coisas, porque as coisas aumentou o preço e não abaixou mais. E eles não conseguiram nada. Acho que vocês nunca falaram isso. Só eu sou carnal aqui. Não, porque quando eu falei que o Adão se manifestou, vocês riram. Agora, eles nunca falaram isso. Né? Tá vendo? Não julguei para não ser julgado. Aí eu falei, então rapaz, mas essa greve não serviu para nada mesmo, porque olha o preço, olha o leite, antes da greve o leite era R$ 2,79, R$ 2,49, você achava umas promoção por aí, agora o mais barato que você acha é R$ 3,49, falei, esse país não tem jeito mesmo, aí eu falei, queridos, vocês viram o cara pregando, fala assim, esse é um santão. Sou não. Você vai passar 2 horas comigo, você já vai ver que eu não sou. Né, Gil? Não, o Gil sabe, porque, né? Não sou não, ninguém é. Só que, queridos, olha, presta atenção. Eu reclamando do leite, mas enchendo o carrinho de leite, de caixa de leite. E falando, mas não tem jeito, está tudo caro. Ai, nossa, meu Deus do céu. E vai lá no corredor de guloseimas, né? E enche o carrinho de guloseimas. Mas o país não tem jeito. Esse país está ruim mesmo. Isso aqui, nem Deus dá jeito nisso aqui. Deus devia acabar com tudo, acaba. Mas enchendo o carrinho. O texto fala que Jesus pegou os 5 pães, os 2 peixes. Era pouco para alimentar uma multidão? Era pouco ou não era? O que o texto diz? Jesus pegou aquele pouco, deu graças e repartiu. O problema nosso é que ao invés de a gente dar graça, a gente reclama. Pior do que está caro, querido, é não ter o recurso para comprar. Quando eu cheguei em casa, que eu parei para pensar, eu fiquei com a vergonha de mim mesmo. Porque daí você espalha a compra em casa, né? E você vê a quantidade de coisa. E aí você olha e vê que sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro. Mas a gente acha que nunca vai dar. Sabe por quê? Porque a gente cata calculador. Eu não estou falando aqui que a gente não tem que fazer planejamento, que doce, eu estou falando de mente criativa, hein? Calma aí, eu vou explicar. A gente cata a calculadora e a gente começa a fazer mais 1, 2, não sei o que, esse leite, 3,49, 12 caixinhas, vai dar, sei lá, R$48, não sei quanto é que dá, tá, querido? Estou chutando aqui. R$48, mas não vai dar. Na matemática, sei lá quem que é o inventor da matemática lá, não sei. Mas na matemática humana, não vai mesmo.
Mas no reino de Deus, tudo está pronto. O que eu quero dizer com isso, querido? Que mesmo num momento de crise, a mente criativa de Deus precisa se manifestar na nossa vida, para a gente saber administrar, mesmo que seja, entre aspas, pouco. A mente criativa de Deus. Existe um caos estabelecido, querido, e Deus se posiciona no meio do caos, e através de uma mentalidade criativa, Ele vai colocando ordem em todas as coisas, Ele vai colocando ordem em todas as coisas, Ele vai separando os céus, terra, água, de águas, Ele estabelece as criaturas. Querido, quando o boi nasceu, já tinha o capim para o boi comer. Ele não criou o boi primeiro e falou assim: ih, caramba, agora... Se Deus criasse o boi e não tivesse criado o capim, Ele teria criado um problema. Ele criava o boi e falava assim: meu Deus do céu, e o que eu vou dar para esse bicho comer? Não. Ele criou um ambiente propício para aquele animal, para o ecossistema próprio, reto, se alimentar. Aí quando o boi nasce, já tinha um alimento para o boi. Por isso que quando Deus cria o homem, todas as coisas para o homem já estavam preparadas. Por isso que quando nós estamos em Cristo, nós não precisamos correr atrás das coisas. Por quê? Porque tudo já está em Cristo, e estando em Cristo, está em mim. Precisa entender isso aí, cara. Mas a gente reclama dos caminhoneiros, a gente reclama do governo, mas a gente muitas vezes esquece de dar graça por aquilo que nós temos. O tempo não ajuda, o lugar não é bom, o que eu tenho é pouco. Sabe, mas a gente quer sempre chegar no topo. Não, quando eu estiver nas alturas, querido, ouça o que eu vou falar para você. Chegar no topo sem Cristo é só aumentar a altura da queda. Chegar no topo sem Cristo, você só aumenta a altura da queda. Às vezes as pessoas querem chegar pelas próprias forças. O homem tem força, o homem tem capacidade, o homem natural. Mas no reino de Deus, querido, quando a graça se manifesta, acabou tudo isso. Tudo está nele. Tudo está nele. Mas a gente acha, querido, que a nossa condição, ela muda o princípio. Né? O livro de Reis conta duas histórias de duas mulheres. Uma tinha muitas condições, né? Aquela mulher que não tinha filhos. Aí ela via o profeta todos os dias passando na rua da casa dela. E como ela tinha condições, ela falou para o marido assim: olha, eu vejo esse homem de Deus todo dia passando aqui na rua. Eu vou construir um quarto para ele, vou mobiliar um quarto para ele, a gente vai dar de comer para ele. Ela aplicou um princípio de semeadura na vida daquele profeta. E aí, queridos, você lê outro texto da outra viúva. Essa não tinha nada, só que o fato dela não ter nada não anulou o princípio. Ela também semeou na vida do profeta, e porque ela semeou na vida do profeta, todas as coisas já estavam prontas. Por quê? Porque a minha condição no presente não anula o princípio, eu preciso aplicar o princípio. E o princípio nosso é: em Cristo estão todas as coisas. Estou quase terminando. É por isso, querido, que Jesus não soltou uma palavra de cura na vida daquele homem. Jesus soltou uma palavra de mudança de atitude. O problema nos nossos dias não é que nós precisamos ser curados. O problema dos nossos dias é que nós precisamos mudar a nossa atitude em relação ao pacto em que nós vivemos. Porque a gente lê a carta aos Gálatas. Você sabe o que a carta aos Gálatas significa? Uma igreja que vive no novo pacto, porém, ela quer agregar coisas da antiga aliança. Que não serve mais.
Ah, mas será que eu vou para o céu? Já falamos para você, a gente não discute salvação, só que o problema de se viver numa mentalidade antiga é que a gente se torna inoperante para o tempo presente. A gente só se torna efetivo quando a gente entende o pacto que a gente vive e a gente manifesta de forma coerente ao tempo em que nós estamos vivendo. Deus está nos tirando da mesmice dos anos, querido. Deus está mudando a nossa perspectiva para a perspectiva dele. A gente precisa enxergar as coisas com os olhos de Cristo. Sabe, por isso que o processo de mortificação se faz necessário. Por isso que nós precisamos todos os dias crucificar Adão, para que Cristo apareça. Não existe uma lei da física aí? 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço? Isso aí, querido, não é lei da física. Jesus já ensinou isso, há muito tempo. Ninguém pode servir a 2 senhores. Só que aí depois veio um cara da física e lançou essa daí, né? Mas Jesus já tinha falado isso faz tempo. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você agrada um e aborrece o outro, ou aborrece um e agrada o outro. Sabe, não há comunhão entre Adão e Cristo. Eles são totalmente opostos. Cristo, querido, tem que ser soberano na nossa vida. Por isso que nós precisamos entrar no processo de mortificação. E todos os dias nós precisamos matar Adão para Cristo aparecer. Todos os dias matar Adão para Cristo aparecer. De vez em quando vai chegar um emissário perto de você para aguçar a sua antiga natureza. Mas fica esperto, querido. Não vacila, não. Vigia, não usa meu exemplo como, mas tá vendo? Não, eu vou usar... Deus, o Adriano lá que está pregando lá, ele falou lá que ele foi induzido. Não, queridos. Não me use como exemplo, não. Nessa área, não. Outras coisas que você vê Cristo na minha vida, pode imitar. Mas nessa área, não. As circunstâncias externas, aquilo que acontece externamente, não pode afetar a nossa natureza, não pode afetar a nossa comunhão com Cristo. Muito pelo contrário, cara. A gente tem que reprovar essas atitudes. Mas a gente fica dando explicação, a gente fica dando desculpa, a gente fica achando um monte de coisa. Menos mudar de atitude. Deus está nos chamando nesses dias para uma mudança de atitude. Uma mudança de atitude em relação àquilo que nós temos recebido dele. Amém? Vamos nos colocar em pé. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Cris, Thelma.